Em virtude da amplitude e complexidade dos temas propostos, se faz necessário abordar nesta parte preliminar da carta alguns temas que provêem o fundamento para o tratamento dos pontos centrais. Existe uma distinção entre a vida cristã como culto constante a Deus, culto individual, o culto familiar e o culto público solene. A confissão de fé menciona que Deus deve ser adorado tanto em famílias quanto em secreto e mais solenemente em assembleias públicas. Os princípios de liturgia seguem essa distinção, mencionando o culto público em família e individual. Em diversos aspectos, estas modalidades de culto convergem. Em todas elas, buscamos servir a Deus de todo o coração, na mediação de Cristo e no poder do Espírito Santo. Todavia, as mesmas diferem quanto às circunstâncias, local, participantes e elementos que as compõem. Vida cristã e culto público. A vida cristã é um culto constante a Deus que é oferecido individualmente em qualquer tempo e lugar e no qual não é necessário que se exerçam os chamados elementos de culto, como por exemplo oração, cânticos e leitura da Bíblia. O culto público é o ajuntamento solene do povo de Deus, convocado para reunir-se em dia, hora e local estabelecidos, com o objetivo de prestar serviço espiritual a Deus, sob a liderança de pessoas especialmente designadas para tal. Deste culto constam elementos que são abordados mais adiante nesta carta pastoral, alguns dos quais não fazem parte da vida cristã como culto. É preciso que se entenda claramente que existe uma diferença fundamental entre nossa vida diária como culto a Deus e o culto que a Ele prestamos publicamente, juntamente com os demais irmãos em Cristo. Determinadas atividades que seriam pertinentes à nossa vida como culto não seriam próprias a este culto público. O templo. O culto público a Deus pode ser prestado em qualquer local pelo seu povo, não havendo para isto local mais sagrado que outros, conforme ensina a confissão. Agora, sobre o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a certo lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. Apesar disso, as igrejas locais podem reservar determinados espaços exclusivamente para o culto público em nome da conveniência e da propriedade. O que caracteriza o culto público não é a sua realização num templo, mas a sua convocação, seu caráter público, a presença dos elementos que os constituem como culto, bem como sua condução por líderes para isto separados. Assim, quer seja no templo das igrejas, quer em seus salões sociais ou acampamentos, ao ar livre ou em instalações quaisquer, onde o povo de Deus para isto convocado se reunir com o propósito específico de cultuar publicamente a Deus, ali temos um culto público e solene, o qual deve ser realizado conforme o ensino das Escrituras. Ao se buscar um local para o culto público a Deus, deve-se levar em consideração a conveniência, propriedade, facilidade e outras circunstâncias que devem ser analisadas sempre pelos princípios gerais da Bíblia e pelo bom senso. A igreja como comunidade local. As igrejas locais não são apenas uma expressão visível da Igreja de Cristo. Elas também são comunidades que se organizam socialmente. É admissível que atividades de cunho sociocultural façam parte da vida das igrejas locais, como festividades relativas às datas do calendário público, eventos de lazer e culturais, acampamentos, retiros, formações de grupos por interesse cultural, encontros que visam simplesmente a socialização dos membros, a discussão de temas da atualidade, ou até mesmo atividades que visam proporcionar oportunidades de melhora profissional, como cursos profissionalizantes e de línguas. Outro exemplo são as tradicionais reuniões sociais, onde ocorrem brincadeiras, danças de roda, encenações, etc. Assim sendo, é preciso fazer uma distinção muito clara entre atividades de natureza social e cultural das igrejas locais e aquilo que se faz no culto público a Deus. Muitas atividades que são cabíveis, pertinentes e próprias à natureza social das igrejas locais não devem ter lugar no culto.
pois nem são elementos deste e nem contribuem para que os referidos elementos sejam mais bem utilizados pelo povo de Deus. Consequentemente, é preciso que os pastores e presbíteros das igrejas locais instruam as suas igrejas acerca desta diferença, de preferência ao início das atividades sociais, evitando denominar como culto aquelas atividades que não o são de direito. Culto e cultura. Entende-se como a cultura de um povo o conjunto de crenças, valores, costumes, práticas, tradições, religiões e símbolos de determinados grupos étnicos. Como tal, a cultura não deve ser percebida como algo moralmente neutro. A queda do homem afetou profundamente todas as dimensões de sua existência. As culturas, embora preservando os valores morais e éticos bons por causa da graça comum de Deus, refletem o atual estado do mundo caído e sem Deus, morto em ofensas e pecados, e por natureza debaixo da sua santa ira e condenação. Muitos aspectos culturais são distorções da revelação natural de Deus. Por esse motivo, costumes e hábitos de um povo não devem ser tomados como critérios e referenciais daquele culto que Deus revelou e que lhe é agradável, como por exemplo as danças religiosas que alguns povos incorporam de longa data em suas tradições e expressões religiosas. A palavra de Deus, e ela somente, é a única regra de fé e prática do seu povo, e é nela que devemos buscar os princípios e elementos que compõem o culto que Deus busca. À luz dos preliminares acima, voltamos-nos agora para a natureza do culto público cristão. O culto público. O princípio regulador do culto. O culto público é alvo de diversas regulamentações, normas e princípios revelados nas Escrituras. Lembremos que os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, entre outras coisas, tratam do culto que devemos prestar a Ele. O primeiro, que devemos cultuar somente a Deus. O segundo, que devemos cultuá-lo em espírito e em verdade, e não mediante imagens ou representações. O terceiro, que devemos adorá-lo de todo o coração, sem tomar seu santo nome em vão. E o quarto, que devemos separar um dia em particular para que descansemos e cultuemos a Deus. O fato de que Deus reservou 4 dos 10 mandamentos para tratar também do culto que a Ele devemos, por si só é indicativo do zelo e cuidado que Ele tem pelo mesmo. Por esse motivo, ao tratar do culto público, a nossa confissão de fé declara: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração e de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. O conceito refletido nesta seção da Confissão de Fé tem sido chamado na tradição reformada de princípio regulador do culto. Em linhas gerais, o princípio regulador nos ensina que o culto que é aceitável a Deus é aquele oferecido de acordo com a sua vontade revelada nas Escrituras, e que Ele não tem prazer em um culto onde constam invenções humanas, por mais antigas, atraentes, bem-intencionadas, contemporâneas e razoáveis que possam parecer. Elementos do culto. Do culto público a Deus constam os elementos que são aquelas atividades determinadas pelas Escrituras nas quais o povo de Deus reunido se engaja com o propósito de adorá-lo, render-lhe graça e louvor, dar a conhecer as suas petições, edificar-se inteiramente e anunciar o Evangelho ao mundo. Na determinação do culto e dos elementos que o compõem, devemos recorrer às Escrituras Sagradas, nossa única regra de fé e prática, lembrando sempre que a essência do culto no Antigo e no Novo Testamento é a mesma. Ainda que sejam administrações diferentes, a aliança entre Deus e o seu povo é uma só. Todavia, ao usar o culto do Antigo Testamento como base para o culto cristão, devemos empregar especial cuidado, tendo em vista que o mesmo contém diversas cerimônias, partes e elementos que eram prefigurações de Cristo, sua vida e obra, e que foram abolidas no Novo Testamento.
Todos os princípios e elementos do culto público mencionados no Antigo Testamento e que são confirmados no culto público revelado no Novo Testamento, quer por preceito, exemplo ou inferência legítima, podem e devem ser utilizados para o serviço a Deus. Nem todas as atividades realizadas pelos seres humanos são próprias, adequadas ou eficazes para estes fins elevados. Embora muitas dessas atividades não sejam intrinsecamente erradas em si mesmas, elas não cabem no culto prescrito por Deus. Por este motivo, o próprio Deus nos revelou em sua palavra quais os elementos apropriados para o seu culto, que são assim definidos por nossos símbolos de fé: orações, leitura da palavra de Deus, pregação da palavra de Deus, cantar salmos, hinos e cânticos espirituais ou sagrados, celebração da ceia do Senhor, quando houver, ministração do batismo, quando houver, juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais e ofertas. A confissão de fé declara que esses elementos são parte do culto ordinário a Deus, e os princípios de liturgia que o culto a Deus consta ordinariamente desses elementos. Estas expressões não significam que existem cultos extraordinários e que extraordinariamente outros elementos que não os antes mencionados devam ser incluídos neles. As Escrituras não reconhecem dois tipos diferentes de culto público a Deus e nem duas categorias distintas de elementos ordinários e extraordinários. A linguagem dos símbolos de fé visa tão somente dizer que esses elementos constituem o padrão do culto a Deus e que não há outro tipo de culto que devamos prestar-lhe. A confissão de fé menciona que, em ocasiões especiais, o culto a Deus pode incluir elementos como votos, jejuns e, posteriormente, ações de graças pelos livramentos. Estas ocasiões especiais são guerras, calamidades públicas e outros acontecimentos extraordinários que devem levar a igreja a buscar o favor de Deus e de maneira mais intensa. As Escrituras nos ensinam claramente que Deus não se agrada de um culto onde elementos estranhos são apresentados, ainda que sob o pretexto de boa intenção. Elas se pronunciam de maneira veemente contra inovações no culto. Essas inovações consistem em introduzirmos atividades que não fazem parte dos elementos do culto público. Os símbolos de fé declaram que Deus não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás. Todavia, é possível e mesmo desejável que haja uma variedade saudável quanto à sequência, frequência e intensidade com que os elementos de culto são empregados. A razão é que as Escrituras não nos fornecem uma ordem litúrgica fixa e estabelecida, e a tradição reformada jamais adotou uma liturgia única para todas as suas igrejas. As circunstâncias do culto. Enquanto que a igreja deve se restringir zelosamente aos elementos prescritos na palavra de Deus, conforme entendido pelos símbolos de fé, existem determinadas circunstâncias referentes ao bom andamento do culto público que foram deixadas a critério dos pastores e conselhos das igrejas locais, conforme estabelece a nossa confissão. Há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Algumas dessas circunstâncias estão relacionadas com o ambiente de culto e envolvem decisões quanto à arrumação do salão, mobiliário adequado e a sua disposição no local, a iluminação e decoração do ambiente, amplificação do som, uso de mídia, a determinação dos horários de culto, entre outros. Outras circunstâncias estão relacionadas com o culto propriamente dito, tais como o acompanhamento do cântico congregacional com instrumentos musicais e cântico através de coros e grupos. O que diferencia estas circunstâncias dos elementos do culto é que os elementos são parte essencial do culto a Deus e foram por ele prescritos em sua palavra, sendo meios pelos quais recebemos a sua graça e a sua palavra e lhe prestamos adoração e louvor. As circunstâncias, por sua vez, dizem respeito aos passos envolvidos na implementação e aplicação dos elementos e são dependentes destes. Destarte, as circunstâncias não são parte essencial e intrínseca do culto, podendo ou não estar presentes,
de acordo com o julgamento dos pastores e conselhos das igrejas locais. A presença ou ausência de determinadas circunstâncias não torna um culto mais ou menos espiritual ou aceitável a Deus. Algumas atividades exercidas historicamente durante o culto da IPB têm sido alvo de controvérsias mais recentes dentro da denominação, como a participação de corais, o uso de instrumentos musicais, o entoar hinos e cânticos contemporâneos em vez de exclusivamente os salmos, e a participação de mulheres cristãs no culto público, orando ou lendo as Escrituras. A comissão executiva da IPB, respondendo consulta sobre o assunto, declarou que a proibição destas coisas não encontra amparo nos símbolos de fé da Igreja e nem nos princípios de liturgia que regem seu culto, e que, portanto, o cântico coral, o acompanhamento instrumental, os hinos e cânticos, bem como a participação das mulheres cristãs nas orações e leitura da palavra, podem fazer parte da liturgia presbiteriana. Mudanças históricas no culto. Ao longo da história das igrejas reformadas, determinadas mudanças foram aceitas no culto público. Entre elas, mencionamos a inclusão de instrumentos musicais como o piano, o violão e, mais recentemente, a guitarra e bateria. Também se incluíram o cântico coral e as orquestras. Outras coisas caíram no desuso, como o uso de peruca por parte dos pregadores. Também o uso do cálice comum foi abolido e substituído pelos cálices individuais por motivo de saúde pública. O uso de saias pelas mulheres deu lugar às calças compridas e, em alguns lugares, deixou-se de usar o véu. Introduziram-se cânticos ao lado dos hinos tradicionais. Todas essas mudanças, todavia, dizem respeito às circunstâncias do culto. Nenhuma delas tem a ver com acréscimos ou diminuição dos elementos do culto público. Assim, o fato de que mudanças tenham ocorrido no culto ao longo da história da IPB não justifica a inclusão de novos elementos hoje, seja a título de modernidade, adaptação, contextualização e renovação. Por causa de sua natureza circunstancial e secundária, as providências que atendem o culto não devem tornar-se um fim em si mesmas, nem assumir caráter religioso, tomar o lugar dos elementos ou impedir que os mesmos sejam utilizados de forma própria, eficaz e correta pelo povo de Deus. Apesar disto, elas são importantes e seu objetivo é permitir que o culto a Deus aconteça de maneira adequada, apropriada, facilitando a sua realização e maximizando o potencial dos elementos.